Bom dia. Bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui em mais esse encontro, né, que a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo promove aqui na casa. Eu falei fora do microfone por uma prática que é muito bem colocada no mundo do desenho universal, né? Então, pensando na acessibilidade, as pessoas com deficiência normalmente não sabem de onde vem a voz, elas não estão enxergando o microfone, então a gente fala fora do microfone para ela conseguir localizar de onde a gente está falando, né? Então, vou começar aqui me audiodescrevendo também, por uma questão de acessibilidade. Eu sou uma mulher de cabelos encaracolados, na altura do ombro. Já estou começando a ter cabelo branco, viu, Marcelo? Você me conhece há muitos anos. Eu ainda não tinha, mas, enfim, o tempo é implacável. E eu visto um vestido preto e tenho um casaco, um blazer que tem umas flores roxas, verdes e azuis. A gente está aqui, então, honrosamente, para lançar essa pesquisa, e fiquei muito feliz de que tenha sido escolhida a Casa dos Advogados e das Advogadas para esse lançamento, porque a gente está cada vez mais também nesse esforço de demonstrar que, além das áreas tradicionais do direito, a gente tem um campo vasto de atuação, conectado com os temas de impacto, conectado com a sustentabilidade, conectado com os desafios socioambientais do nosso país. É assim que a Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo tem se mobilizado, tem formulado, tem trabalhado desde o início da gestão. Tradicionalmente, acho que tem uma história importante, né? A nossa comissão foi a primeira do sistema OAB no Brasil, ela foi criada em 2004. Esse ano a gente está fazendo 20 anos, então uma honra estar aqui nesse momento, presidindo essa comissão, nesse ciclo, né, de 2 décadas. Inclusive, fica o convite, a gente vai comemorar, celebrar e discutir esses 20 anos de regulação do terceiro setor num evento que a gente faz aqui na OAB, que chama Direito do Terceiro Setor Law Summit. Esse evento vai acontecer de 18 a 20 de junho, 18, 19 e 20 de junho, presencial, híbrido, para quem estiver fora, mas a gente sempre busca também ter a oportunidade de se encontrar pessoalmente. No dia 19 à noite, a gente, inclusive, vai fazer uma confraternização para celebrar esses 20 anos. Então, fica aí o convite para todos. As inscrições já estão abertas, vocês podem acompanhar nas redes sociais da comissão, pela Instagram, LinkedIn e Facebook, né? E nesses 20 anos, durante 18 anos, a gente tinha uma média de 15, 20 pessoas na comissão para contribuir com os desafios colocados no terceiro setor. Então, nessa nova gestão, tanto por uma indução da diretoria, quanto também por uma visão nossa, da executiva da comissão, a gente fez uma busca ativa de trazer para dentro da comissão os advogados e as advogadas que já atuavam na área e também oportunizar aqueles que se interessam para que também venham somar com a gente. Então, hoje a gente está com 330 membros na comissão, muitos de vocês que estão aqui presentes são integrantes da comissão, e fica o convite para aqueles que ainda não são. E a gente tem uma governança descentralizada, com diversos temas, para que a gente possa dar conta dos desafios. Então, a gente tem núcleos sobre questões tributárias, sobre endowment, sobre proteção de dados, sobre implementação do MIROSC, desburocratização das certificações, enfim, núcleo de terceiro setor e universidades, né, OSC e universidades, que eu acho super interessante para a gente levar o tema para as faculdades de direito, enfim, são vários núcleos. E hoje, recentemente, os 2 últimos são os que eu vou falar agora, né? Então, recentemente a gente criou um de organizações religiosas, que era uma demanda bem presente aqui na comissão. O Alan Faria Andrade está aqui presente, aceitou o convite de liderar esse núcleo aí, que já está começando a amalgamar
as pessoas da comissão que estão querendo se debruçar. A gente tem um evento no dia 28 marcado, um webinar, que vai tratar de todos os tipos de organizações religiosas. A gente tem muita perseguição às organizações que são de religião de matriz africana, então a gente está trazendo aí essa discussão para pensar, inclusive, como melhor proteger e promover os direitos das organizações nesse sentido. E hoje eu tenho a honra de anunciar que a gente vai criar mais um núcleo, acho que vai ser o último núcleo, ou não, né? Porque a gente está sempre aberto a receber as demandas, mas hoje a gente vai criar um núcleo de negócio de impacto. Justamente, então, a Aline, a nova coordenadora, ela aceitou o desafio de... Então, muito obrigada, salva de palmas para a Aline. Porque a ideia, a gente já está dentro da comissão, fazendo a discussão sobre a COSIT, né, sobre a possibilidade ou não de participações societárias nas empresas. Esse é um tema que vocês vão escutar aqui a manhã inteira, né? Então, a ideia é que a gente possa também colocar a força da OAB junto com os membros ali presentes, para que a gente consiga formular tecnicamente, somado a todos os outros grupos de advogados que já existem e que estão aí se ocupando também dessa temática, né? Não existe negócios sem um olhar jurídico. E os negócios de impacto exigem um olhar jurídico especializado, porque a gente não só está falando sobre os negócios em si, mas a gente também está falando sobre os resultados socioambientais que precisam ser alcançados, e aí são outras métricas e outros olhares, outros repertórios, outras experiências, outras conexões. E é para isso que a gente está aqui hoje. Eu fico muito feliz de poder sediar o lançamento dessa pesquisa. Quero parabenizar os pesquisadores, né, todo mundo os pesquisadores, os entrevistados, os organizadores da pesquisa, o trabalho, enfim, do Sistema B, do ICE, da Aliança pelo Impacto, né? Vocês são muito incríveis, têm construído essa agenda há muito tempo, e eu espero que esse alicerce que hoje a gente planta aqui seja mais um pilar para apoiar o crescimento e o avanço dessa agenda no Brasil. Então, contem aí com a nossa comissão. E já faço aqui o pleito para que a gente também incorpore esse tema na Comissão Nacional do Direito do Terceiro Setor. A gente está aqui com a presença honrosa do André Carvalho, que é presidente da Comissão Nacional do Conselho Federal. Então, André, tem mais um tema aí para a gente também depois levar. São Paulo está, enfim, à disposição para contribuir com isso também na Nacional. É isso, gente. Eu desejo um excelente evento para todos vocês. Agradeço de novo essa articulação, essa possibilidade de que a gente possa sediar aqui na OAB o lançamento dessa importante pesquisa sobre os entraves jurídicos nos negócios de impacto. E, de fato, pelo YouTube da OAB Cultural, tenho certeza que, além dos debates que a gente vai ter hoje, esse tema vai ser bastante acessado, conhecido, difundido. Então, nada mais oportuno do que a gente fazer essa conversa aqui hoje. Muito obrigada, Ricardo, Marcel, Raquel, Aline e todos vocês. Bom dia. Gente, agora a gente vai entrar num bloco sobre o tipo jurídico, esse momento da formalização ali para conseguir o CNPJ. E queria explicar como esse relatório a gente apresenta as vozes de quem foi entrevistado, mas a gente acrescenta também as recomendações e uma atualização jurídica sobre o tema. Então, acho que ele é interessante porque ele também pode ser uma ferramenta, e por isso que a gente quis fazer a cartilha também, para quem quer advogar ou atuar na contabilidade nessa área, para entender também as principais recomendações. Com relação aos tipos jurídicos, como eu comentei no início, o negócio de impacto ele pode ser formalizado tanto como uma estrutura com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. A gente já falou bastante da questão do MEI, mas isso é muito mais aplicado ali para os nanoempreendedores, né? Porque a gente tem uma questão de um teto ali de faturamento. Então, eu não vou aprofundar tanto aqui na questão do MEI, mas eu queria trazer só um achado que é importante, que a gente teve visões muito diferentes com relação a esse assunto, mas chamou a atenção, eu vou dar aqui, abrir aspas para algumas das entrevistas. O comercial na TV mostra o empreendedor sozinho, fazendo tudo, correndo de um lado para o outro, para resolver tudo, bem romântico.
Na favela não é assim, a gente trabalha junto. Nosso MEI fica no meu nome, mas é do coletivo. Isso foi um perfil de empreendedorismo na área de inclusão produtiva. Aí, a gente entrevistou pessoas da academia que trabalham nessa interface. MEI resolve a formalização do empreendedor, principalmente o de periferia. Nosso primeiro conselho é formalizar para conseguir acesso ao mínimo de oportunidades. Aí, uma outra pessoa. Orientei a fazer um coletivo de MEIs e concorrerem ao edital. Era a única solução, porque o edital exigia a formalização. A gente aprofunda, né, os riscos, oportunidades, enfim, sobre esse assunto no relatório, e a gente sabe que tem visões diferentes, inclusive com esse assunto, mas é um dado, é uma informação importante, e, inclusive, políticas públicas já olham para isso, essa questão do coletivo de MEIs. Mas aqui, eu queria aproveitar para entrar mais no assunto, pensando a estrutura de negócio de impacto como, vamos resumir aqui na .org, que seria organizações sem fins lucrativos, né, associações, fundações, ou a .com, que seriam as estruturas empresariais. É uma dúvida muito comum, né, então, que chega tanto para a contabilidade, escritório de advocacia, como é que eu vou me formalizar, e faz muita diferença essa escolha. Embora a gente saiba que, em termos de motivação para empreendedores, até pode ser que esse tipo jurídico não faça tanta diferença, mas as consequências são muito distintas. Então, quando uma iniciativa como um negócio de impacto escolhe ser uma organização sem fins lucrativos, uma coisa muito importante é saber que tudo aquilo que tiver de superávit, né, que tiver de margem ali do que aquela organização consegue gerar, não pode ser distribuído entre os associados, né? E diferentemente quando acontece na empresa, que aí sim a gente pode ter essa distribuição do lucro, né, desse resultado positivo. Esse é um aspecto muito importante, mas existem diversos outros. Antes de aprofundar nessas questões, eu queria também trazer as vozes de algumas das pessoas entrevistadas. Por quê? O que a gente já tem como um elemento muito comum nesse setor? Criação de modelos híbridos, ou seja, uma mesma iniciativa, ela consegue ter um braço de um CNPJ com fins lucrativos, outro CNPJ sem fins lucrativos. E aí, Nicolai vai ajudar a problematizar aqui como lidar com essas diferentes estruturas. Então, vamos lá para as vozes das pessoas que a gente entrevistou. Desde o início, temos 2 CNPJs. Não é um problema para a gente, é a solução que temos hoje, já que não tem regulamentação para negócios de impacto. Essa escuta que a gente fez, e aí para esclarecer, a gente tem um decreto que cria um conceito de negócio de impacto, que foi o que eu mencionei no início. Mas, de fato, na hora que você vai criar o tipo jurídico, vai ali no cartório ou na junta comercial para abrir e conseguir seu NPJ, não vai ter lá uma opção negócio de impacto hoje. É muito mais uma arquitetura que você faz dentro da escrita do seu contrato social ou do estatuto social. Então, quando a pessoa diz isso, não é porque ela até pode reconhecer que existe ainda impacto, mas na hora do vamos ver ali de criar o CNPJ, a gente não tem, de fato, ainda uma previsão sobre jurídica para isso. Outra aspas. Não posso deixar de ser uma ONG. Minha inserção e legitimidade na esfera pública vem disso, mas o dinheiro vem da empresa. Isso foi esse primeiro que eu tinha falado, empreendedor de inclusão produtiva, e agora uma empreendedora na área de sustentabilidade. E, por fim, agora uma escuta de uma aceleradora de negócio de impacto. Vejo o empreendedor com muitas dúvidas sobre o que pode uma ONG e o que pode como uma empresa. Não está claro, cada um fala uma coisa. Não é caso a caso, fica muito confuso. E a gente percebendo isso, porque foi recorrente nas entrevistas, a gente produziu um passo a passo de perguntas orientadoras que podem ser devolvidas quando a pessoa diz assim, Raul, por exemplo, me diz aí qual é o mais vantajoso. Porque aí, com isso, a gente consegue construir um apoio para essa pessoa que está querendo criar, para formalizar essa iniciativa, se ela vai ser com ou sem fins lucrativos, e aí, né, a gente conseguindo uma legislação própria aí da sociedade de benefício, inclusive, avançar nisso. Então, quais são as perguntas que a gente sugere, né, os temas que a gente sugere que sejam refletidos antes de tomar uma decisão? Primeiro, é uma questão de identidade, é simbólico também. Se apresentar no mundo como uma empresa ou uma organização sem fins lucrativos faz, sim, diferença perante diferentes interlocutores. Quem trabalha com esse tema sabe bem disso. Então, a primeira questão é entender como as pessoas querem ser vistas. Uma segunda, fontes de recurso. Existem
em fontes de recursos que elas são mais apropriadas para um tipo jurídico do que para outro. Exemplo clássico são, por exemplo, os editais de fomento do poder público, que muitas vezes alguns são direcionados para sem fins lucrativos, outros já podem permitir uma disputa maior. Então, aquela iniciativa precisa entender bem de onde vem a fonte de recurso. Pode ser, por exemplo, se ela quer acessar a filantropia, alguns institutos e fundações preferem fazer doação, apoio para outras organizações sem fins lucrativos. Outros até estão abertos já a fazer apoio para empresas. Então, entender bem qual é a fonte de recurso é importante para tomar essa decisão. Terceiro bloco, como é que vai ser a remuneração das pessoas que vão ser envolvidas? Tudo bem a gente ficar no pagamento só do prolabore, do trabalho, ou vocês teriam interesse, né, de lucrar e fazer essa distribuição de lucros? Porque isso faz toda a diferença para escolher o tipo jurídico. Um quarto bloco são as questões regulatórias, e aí já dá um dado para vocês. Em geral, a gente consegue fazer muitas das atividades tanto numa organização sem fins lucrativos, quanto sem fins lucrativos. Educação pode ser feito por uma empresa ou por uma entidade sem fins lucrativos. São poucas as questões regulatórias que vão nos obrigar a adotar um tipo jurídico específico, mas existem algumas. Então, por isso que é um papel especializado na advocacia entender se existe alguma determinação legal para escolher um tipo jurídico ou outro, embora seja reduzido. Em geral, a gente consegue fazer muito em qualquer uma dessas estruturas. E aí, por fim, levar em consideração o regime tributário, que com certeza, né, isso impacta a operação. Mas vocês viram que eu até coloquei, que foi até bom essa provocação do Raul, na nossa sugestão é o último elemento para ser considerado. Então, começa pela questão identitária. Então, é isso para fazer um resumo aqui com relação a esse bloco do tipo jurídico. E lembrando que a gente está em tramitação com um projeto de lei para criar uma qualificação jurídica de sociedade de benefício, que seria aí a adaptação no Brasil das Benefit Corporations. De todo modo, o que é importante aqui para essa pesquisa é vocês saberem que, na escuta, a gente percebeu uma grande necessidade de apoio jurídico e contábil para essa diferenciação e construção dos modelos híbridos. E agora, ansiosa para te ouvir, Nicolai, das tuas críticas, sugestões e avaliação. Tá.